para falar disso que a gente vai conversar hoje à noite, eu fiquei muito emocionado agora, final de tarde, com Deus, porque imagine que você tem que falar de uma amiga sua. Imagine que você tem que falar ou ensinar a respeito de alguém que você gosta muito, que você tem paixão, que você tem carinho, que você tem respeito. Não é um assunto fácil, não tem como falar disso sem se emocionar. Semana passada nós vimos o A de amor. E a ideia de falar do amor é porque é o princípio de tudo da fé cristã. Agora, hoje à noite, nós vamos falar do B de Bíblia. E eu confesso aos irmãos, eu olho para a minha Bíblia, é como se ela fosse uma pessoa para mim, como se ela fosse uma amiga, uma companheira. Eu louvo a Deus dele ter falado tantas e tantas vezes comigo nesses 30 anos, em momentos de luta, em momentos de dor, em momentos de dúvida, em momentos de angústia, em momentos de questionamento, em momentos de crise, em momentos de dor, como Deus falou comigo na palavra dele. Não só usando outros irmãos, mas principalmente quando de manhã, de tarde, no meio do trabalho, no meio do almoço, no fim de noite, quantas vezes eu não abri a minha Bíblia e ali Deus falou. Então, às vezes, o que para nós ocidentais e latinos é tão comum ter uma Bíblia, abrir uma Bíblia. Alguns anos atrás, alguém mandou um vídeo de uns irmãos na China, no interior da China, onde o evangelho sofre uma brutal perseguição. Chegou um pacote de Bíblia e os irmãos pulando e abraçando e beijando. Quem viu esse vídeo? A emoção, aquilo eu travo de coração. Eu lembro daquilo, eu travo. E não é à toa que eu coloquei no resumo de hoje que B de Bíblia é onde nós conhecemos a Deus. Não tem como fazer discípulos de Jesus sem a palavra. Não tem como as pessoas, homens e mulheres, jovens e adultos, solteiros, casados, crianças, serem amigos de Deus se não for através desse instrumento precioso. Eu lembro que uma vez eu estava viajando com os amigos de carro e tinha uma amiga minha junto, ela era arquiteta e ela só falava de prédio. E a gente começou a zoar ela no carro, porque todo prédio que ela via, ela, é assim, assado. E já estava ficando chato, aí a gente começou a zoar. Aí dali a pouco eu falava de igreja e via versículo, aí ela retrucou, falou, pastor, só sabe falar de Bíblia. Eu falei, é verdade, eu sou apaixonado pela Bíblia. Porque é onde a gente conhece Deus. Ele escolheu esse instrumento para se revelar. Semana passada, eu fui questionado amorosamente por alguns que falaram, pastor, mas você falou que ia falar de um jeito bem simples, do amor, e a gente ficou aqui pensando um monte de coisa. Esse material que eu estou passando para vocês, nós estamos produzindo ele de uma linguagem bem bonita, nós vamos fazer um e-book, distribuir para a igreja, então por isso que você ainda não tem o material do amor. Mas eu peguei então, respondendo às boas críticas que eu recebi semana passada, e já estou antecipando, todo mundo tem uma folhinha dessa? Porque o ABC do discipulado é para ser algo simples, fácil e gostoso, olha para mim, quando você estiver passando para as pessoas. Mas com vocês, eu estou que nem a canção, levando além. Entendeu? Na hora que você tiver que explicar para alguém, se tiver bastante, você reduz. Mas com você, então hoje à noite eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente ler com vocês o material. E depois eu vou explicar o B de Bíblia. A leitura desse material não dá 3 minutos, 3 minutos e pouco no máximo, para explicar algo tão profundo que é a palavra de Deus. Então, se alguém precisar sair, ou para ninguém se sentir enganado por mim,
Eu só vou pedir para os irmãos que são do Corinthians, fiquem aí, eu sei que vocês estão com pressa, angustiados hoje à noite. O pastor está emocionado, empolgado, mas nós vamos acabar antes do primeiro tempo, fique tranquilo. Então, B de Bíblia. O que a Bíblia... Deixa o Osmarzinho distribuir para quem faltou. Alguém ficou sem? Alguém ficou sem? O pessoal que estava ali no louvor, o Aurélio ali. Deixa o pessoal receber. Obrigado, Osmar. O material é daquele material que você senta com a pessoa, em 5 minutos você explica para ela o que é a Bíblia. Então vamos lá, o que a Bíblia é? A Bíblia é o registro inspirado por Deus da revelação que Ele fez de si mesmo à humanidade, progressivamente, em pequenas doses e ao longo da história. Trata-se de uma coletânea de 66 livros, escrita por cerca de 40 autores diferentes, vivendo em épocas, culturas e países diferentes, num período de mais de 1.500 anos. Você pode se perguntar, como textos escritos em culturas e épocas tão diferentes da minha podem me ajudar a viver hoje? A resposta é simples. Através deles, Deus nos revelou princípios de vida que são aplicados a qualquer pessoa, em qualquer cultura e em qualquer época. A mensagem central da Bíblia é que Deus nos ama tanto que decide encarnar como ser humano, Jesus Cristo, para nos salvar da morte eterna e restaurar o caráter de amor que o pecado deformou em nós. Portanto, tudo que Jesus fez e ensinou é a expressão do caráter de Deus, de maneira que, se você deseja saber quem Deus é, deve olhar para Jesus. A Bíblia é o lugar onde você pode conhecer Jesus. A Bíblia como biblioteca. Os 66 livros da Bíblia são uma biblioteca. Agrupam-se em 2 seções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada seção também foi dividida em blocos para a organização dos livros. Para melhor visualizar, vamos imaginar que a Bíblia é a estante de livros de uma biblioteca. Imagine uma estante com livros e você terá uma ideia do que é a Bíblia como um conjunto de 66 livros distintos. Para facilitar a busca de trechos específicos, o texto de cada livro da Bíblia foi dividido em capítulos, sinalizados por números grandes no início de um bloco de texto, e versículos, números pequenos ao longo do texto. Agora, quando você estiver discipulando, você não tem que se orientar o que a Bíblia é. Você precisa ajudar as pessoas a lerem Bíblia. Orientações para uma boa leitura da Bíblia. Comece lendo os 4 evangelhos, porque eles narram a principal revelação do amor de Deus, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ao ler o restante da Bíblia, considere que toda ela aponta para Jesus e nele encontra o seu mais profundo significado. Lembre-se que, além da história antiga que você está lendo, você poderá encontrar lições de Deus para a sua vida aqui e agora. Procure sempre encontrar Deus, que está por trás de toda a narrativa bíblica. Ler a Bíblia diariamente é um hábito muito saudável. Se possível, anote o que aprendeu. Se puder, compartilhe com alguém o que está aprendendo. Ore para que Deus lhe ajude a compreender e a praticar tudo o que aprender dele através da Bíblia. Hoje é possível encontrar versões da Bíblia para todos os gostos e necessidades. O que são versões? Versões são as diferentes traduções, que por vezes usam palavras diferentes para transmitirem a mesma ideia. As versões evangélicas são assim equivalentes. Tudo que há nas versões evangélicas, há também na Bíblia católica. Esta última acrescenta alguns livros, chamados apócrifos, que não se encontram nas evangélicas. E edições? Edições são as Bíblias de estudo com ênfases especiais. É preciso diferenciar o texto bíblico sagrado dos comentários pessoais dos editores. Acabou. Definiu o que é Bíblia? Dá para qualquer pessoa, em 5, 10 minutos, eu gastei 3h40 na leitura.
entender por que os crentes então abraçam a Bíblia. Ah, tem diferença da Bíblia dos crentes para os católicos? Tem. Qual a diferença? Na Bíblia católica tem os livros não sagrados, apócrifos, escritos fora do tempo do cânone bíblico. Só nessa folhinha você tira um monte de dúvidas. É verdade ou não é? Esclarece ou não esclarece? Agora vamos para a profundidade da coisa. Eu não li os textos bíblicos com vocês, você viu que entre parênteses, sempre tem um texto bíblico de 1 a 7 aqui, porque a gente precisa ensinar para as pessoas. Esse texto aí, como eu disse semana passada, foi escrito a no mínimo 8 mãos. A Bíblia explica o que é a Bíblia. Quando você está discipulando alguém, ou quando você vai ajudar alguém a entrar nos caminhos de Jesus Cristo, a gente precisa explicar para as pessoas que nós cremos na Bíblia, porque a Bíblia fala dela mesmo. Quer ver? 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Eu coloquei aqui para vocês que ela foi escrita em doses progressivas ao longo da história. Por quê? Porque 1 Pedro, capítulo 1, versos de 20 a 21, diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia bíblica teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, o que, meus irmãos? Impelidos, inspirados, em algumas versões, pelo Espírito Santo. Então, olha por que os crentes carregam a Bíblia. Porque nós acreditamos, meus irmãos, que a Bíblia que nós tanto falamos, ela não saiu da ideia humana. Foi isso que Pedro quis dizer com a expressão, não provém de interpretação pessoal. Jamais teve origem na vontade humana. Mesmo que o homem quisesse falar de Deus, ele não poderia. Nós cremos que, antes de tudo, a Bíblia é inspirada. Agora, cuidado, meu querido. Porque quando a gente fala que homens falaram da parte de Deus, impelidos, inspirados pelo Espírito Santo, vem comigo. O que a maioria das pessoas, minuto heresia, fica à vontade para você expressar seu coraçãozinho, tá? O que a maioria das pessoas lá fora imaginam ou entendem que foram os homens de Deus escreverem a palavra de Deus? O que vocês acham que eles entendem quando a gente fala isso? Que os escritores bíblicos foram o quê? Igual a quem? Igual a nós? Mas aí saiu escrevendo? Igual a Deus? Sabe o que é muito comum as pessoas, olha aqui que delicado, as pessoas misturarem a revelação bíblica aos escritos espiritualistas. Estou mentindo? As pessoas acham que Pedro, Tiago, Judas, Paulo, João, elas ficaram ali num estado de transe, e Deus foi falando e elas... Quantas vezes eu já evangelizei pessoas e elas têm uma noção errada do que significa ser impelido pelo Espírito Santo. Então a gente precisa hoje à noite aqui conversar rapidamente sobre o que teologicamente significa ser inspirado por Deus. Veja bem, inspiração então, à luz do Evangelho, é a operação divina. Não é o homem, no espiritualismo, no kardecismo, o ser humano se desenvolve. Ele tem que ser médio, ele tem que se desenvolver para ele conseguir escrever algo que a entidade diz. Na vida cristã, não. O evangelho bíblico foi a própria operação divina. Diga comigo, operação divina. Deus trabalhou, Deus agiu, Deus operou. E como Deus operou, Ele influenciou os escritores bíblicos, capacitando eles, antes de tudo, a receber a mensagem divina, que os moveu
a transcrevê-la com exatidão. Agora preste atenção, quando esses homens de Deus foram transcrever, o Espírito Santo usou e deu uma certa liberdade para a mente deles, para a cultura deles, para aquilo que eles usavam no dia a dia. Por isso que alguns escritores são mais técnicos, como Lucas, e outros são mais poéticos, como Davi. Continuemos. Então foi a operação divina que os capacitou a receber a mensagem e os moveu a transcrevê-la com exatidão, e Deus operou também impedindo os autores bíblicos de cometerem erros ou omissões, de modo que a Bíblia recebeu autoridade divina e infalível, garantindo a exata transferência da verdade revelada de Deus para a linguagem humana inteligível. Isso significa um Deus que inspirou os seus servos. Aquilo que os autores bíblicos omitiram, quem é que quis que estivesse omitido? Deus. Às vezes a gente está lendo Bíblia e para ali. Por que para ali? Porque Deus quis parar. Nenhum dos autores bíblicos colocou alguns detalhes. Você quer ver um exemplo? A gente não tem nos evangelhos muitos escritos sobre a infância de Jesus. Não tem. Muita gente cria, muita gente sonha, mas a Bíblia falou alguma coisa disso? Pouquinho. São 6 ou 8 versículos a respeito da infância, da juventude de Jesus. Tem ele com 12 anos, tem ele levado ao templo na sua infância, ele com 12 anos ficando para trás em Jerusalém, quando seus pais voltam. Poucos textos, e é muito pouca coisa. Aí a gente vê um povo falando assim, Jesus fez um passarinho de barro, soprou e voou. Está na Bíblia? É bonitinha a ideia, mas não é inspirado, não é bíblico. Você não pode aceitar isso como verdade de Deus. Amém, gente? Então Deus trabalhou na operação, trabalhando a transcrição e dando revelação aos seus servos. Um dia o profeta Daniel tem uma grande visão vinda de Deus. Ele não entende a visão. E ele escreve que ele não entende. E ele ora a Deus. 21 dias depois aparece o anjo explicando. E ele escreve a respeito daquilo vindo de Deus e a sua mente não compreendendo. Deus teve que trabalhar com ele depois para aquilo ali, de modo que a Bíblia receba autoridade divina e infalível. Eu gosto muito de um faleceu há poucos anos, um teólogo do Canadá. Quem gosta da Bíblia, a Mensagem, saiba que foi o trabalho desse irmão, Eugene Peterson, um estudioso de marca maior, pastorzão da sua igreja no Canadá. Eugene Peterson tem uma frase que resume muito bem o que é inspiração. É quando a autoridade da Bíblia deriva diretamente da presença autoral de Deus. A Bíblia é palavra de Deus porque o autor dela esteve o tempo todo presente e dirigindo aquilo que se dizia na Bíblia. Amém? Então por que os crentes entendem que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque Deus inspirou, Deus supervisionou e Deus deu o direcionamento para que o homem então pudesse compreender essa escritura. E o Peterson então traduz: Deus é a autoridade porque Ele é a presença, o autor estava ali. Isaías 55, o profeta diz de maneira clara: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então a palavra de Deus, da parte de Deus, tem um propósito na vida e no coração do ser humano. Por isso que a Bíblia é tão extensa?
Porque o ser humano vive diversas realidades. E a Bíblia consegue abraçar tudo isso? Sim, toda a Bíblia consegue. E aí eu deixei uma pergunta no nosso resumo. Como é que estes escritos em culturas e épocas tão diferentes da minha, escritas há 1.500, 2.000 anos atrás, podem me ajudar a viver hoje? Eu respondi aí para vocês, nós respondemos aí para vocês, porque Deus, através dos escritos, nos revelou princípios de vida. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de filosofia. A Bíblia não é um livro de ciências exatas. Muitos professores, muitos cientistas tentam olhar para a Bíblia e querer que a Bíblia responda coisas que os autores bíblicos não estavam preocupados. A Bíblia até tem citações a respeito da terra ser redonda. Mas quando o autor bíblico estava escrevendo sobre isso, ele não tinha preocupação científica. Para muitos estudiosos da ciência, a arca de Noé não poderia flutuar. Mas o autor bíblico, quando dá as dimensões da gigantesca arca, que faria uma diferença grande em São Paulo essa semana, se ela estivesse lá, ele não tentou explicar por que ela boiava, como é que ela ia boiar, qual era o material, a descrição do material usado. Por quê? Porque não é um livro técnico. A Bíblia não é um livro científico. Ela é um livro de princípios de vida. Nós vamos falar disso mais profundo. E quando Deus inspirou os seus autores, Deus não estava falando só dentro da cultura judaica, só dentro da cultura egípcia, só dentro da cultura dos medos, dos persas, dos amalequitas, dos romanos, dos gregos. Deus estava dando princípios atemporais e aculturais. A gente pode dizer que a Bíblia é um livro que fala de princípios para o espírito do homem, para o ser mais íntimo do ser humano. Tem alguma citação científica na Bíblia? Tem. Tem alguma citação histórica na Bíblia? Tem. Mas era a preocupação dos autores? Não. Então, quando a minha mulher me manda para o supermercado, ela faz uma listinha do que eu tenho que trazer. E ai dela se não escrever direito. Porque eu só lembro da metade que ela pede. Eu e todos os homens aqui presentes. Amém, irmãos? Amém. Bem... Isso você não faz a sua. Então, quando Deus deu a Bíblia para os escritores, Deus não estava dizendo: olha, você tem que pensar que você vai lá buscar 1 quilo do boi, e o boi assim, um boi que foi criado lá no Goiás, que subiu a serra. Não, só falou, os camaradas tinham que cozinhar um boi. Pronto, é a lista da minha esposa. Há alguns textos bíblicos, há um cuidado maior em detalhes? Sim. Então a gente lê o texto da multiplicação de pães, fala que haviam mais de 5.000 pessoas, fora mulheres, crianças, e sobraram 12 cestos. Quando se fala da arca, fala das dimensões. Quando se fala do templo, fala dos detalhes do templo. Mas porque atrás desses detalhes tem princípios de vida. E todos esses princípios de vida, do Velho e do Novo Testamento, querem dar uma única mensagem. Qual mensagem? A do profundo amor, um amor radical, que Deus revelou à sua criatura, tornando-se igual a ela, para ser compreendido por essa criatura. Esse é o resumo. Deus fez uma criatura, essa criatura se afasta de Deus, Deus promete a restauração dessa criatura, tem que preparar uma nação, dentro dessa nação uma tribo, dentro dessa tribo uma família, e dessa família vem aquele que vai restaurar o amor de Deus pelos homens e os homens a Deus. Essa é a grande mensagem de toda a Bíblia. É uma mensagem para o espírito, é uma mensagem para a alma, é uma mensagem para o coração. Ela não tem exatidão e preocupação. Então, de vez em quando, eu vejo alguns comentaristas da ciência questionar quando o tempo parou lá em Josué,
se o mar abriu, se teve um vento, se não teve um vento. Ah, mas a Bíblia não discute isso. Por quê? Porque não era intenção. E aí eu vejo um monte de cristão preocupado, arrancando o cabelo para tentar responder o que a Bíblia não está preocupada. Ela quer que o homem entenda que ele pecou e que Deus proporcionou a restauração humana. Amém? Esse é o grande princípio. Olha o que diz. E aí, nesse momento, eu coloquei para vocês, no parênteses 2, o texto de Hebreus 1, de 1 a 3. Olha que interessante. Hebreus 1, de 1 a 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos... Então você vai desde o Velho Testamento, Deus levanta alguém para falar por ele. E por isso que na Bíblia nós temos os profetas maiores, 5 profetas maiores e 12 profetas menores, né? Que são os registros dos sermões que esses profetas, durante um tempo, tanto em Israel como fora de Israel, ensinaram a vontade de Deus. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, o Velho Testamento, Deus usando profetas. Você vai para o texto de Atos, Davi é chamado de profeta, porque ele fala da parte de Deus. Agora, Deus para de falar nos profetas, faz 400 anos, é o final de Malaquias ali, e Deus volta a falar num outro profeta, João Batista. E o que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a ele segui. Então Deus volta a falar em quem? No Filho agora. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Verso 3, o Filho, quem é o Filho? O Filho é o resplendor da glória de Deus. Olha o que diz o autor de Hebreus aqui, gente. Grifa na sua Bíblia aí, ó. É a expressão exata do seu ser. Você quer saber como Deus é? Olha para Jesus Cristo. É a expressão o quê? Exata. Tintim por tintim, como diz o mineiro. Detalhe por detalhe. Sabe aquele menino que é a cara do pai? É Jesus Cristo, é a cara, é a face, é o amor, é a bondade do Deus Pai revelado. É a expressão exata. E aí esse Jesus sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, em 3 versículos aqui, meus queridos, nós vemos toda a revelação do que significa a Bíblia. De toda a grande mensagem do amor de Deus. Você quer resumir a Bíblia para alguém? Hebreus 1, versos de 1 a 3. Semana que vem a gente se fala para a glória de Deus. Vai, Corinthians. Não, tem mais um pouco aí, aguenta aí. Tem mais um pouco. Então a gente crê, por quê? Porque essa Bíblia fala dos profetas, aponta para Jesus, e Jesus fala a respeito das suas palavras. Olha uma coisa que às vezes a gente destrói a argumentação do testemunho de Jeová. Porque Jesus Cristo dá testemunho a respeito dele e das escrituras que iam registrar a sua obra e o seu ensino. Olha o que diz, eu coloquei, não, aqui no nosso resumo não tem. João capítulo 5, esse é um texto bonito de você também decorar para ensinar a outros. Quando alguém te fala, por que vocês evangélicos não falam de Maria? Por que vocês evangélicos não falam dos santos da Igreja Católica? Por que vocês evangélicos, tudo é Jesus, é Jesus, é Jesus? Porque Jesus falou que era com ele a conversa, que ele é a revelação. Ele deu testemunho a respeito dele. Para a gente basta. Olha o que ele diz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista, que era reconhecidamente um profeta de Deus.
A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Jesus está dizendo, olha, tudo que o Pai começou a fazer, termina na minha vida. E o Pai me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Aí ele está dizendo isso para os fariseus, os doutores da lei, os camaradas que eram apegados aos pensadores judeus. E Jesus diz, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Mas são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus estava discutindo com gente que lê, mas não crê na sua obra, que lê, mas não crê na sua salvação, que lê, que gosta, acha bonito, mas não leva Jesus como o final das Escrituras. É o que eu gosto de lembrar, toda a Bíblia aponta para uma única coisa, a vida, a obra, a morte, a ressurreição e o senhorio de Cristo Jesus. Por que a gente se apega à Bíblia? Para aprender mais de Jesus, para viver mais com Jesus, para encontrar a pessoa de Deus em Jesus. Então, quando Jesus fala das Escrituras o apontando, do testemunho dos profetas o apontando, irmãos queridos, nós precisamos entender que essa foi uma estratégia intencional de Deus. No passado, Deus usava toda aquela representação do templo, de Jerusalém como cidade santa, toda a representação na vestimenta dos sacerdotes, todos os cerimoniais, todas as festas, para aprontar a pessoa de Jesus. Agora, quando Jesus vem, ele fala, a Escritura fala de mim. Eu gosto de dizer que essa era uma estratégia intencional de Deus. Deus levantou homens específicos, palavras específicas, testemunhos específicos, apontamentos específicos. A Bíblia, se a gente pudesse desdobrar ela, João disse que no mundo inteiro, numa hipérbole, não caberia livros a respeito de Jesus. O que a gente tem registrado do que Jesus falou é muito pouco. Porque atrás desse pouco tem muita grandeza, tem muita majestade, tem muita revelação prévia. Capítulo 1 de Atos, versos 1 e 2, o técnico e científico Lucas, como médico, já tinha escrevido o Evangelho de Lucas. Agora ele continua escrevendo o livro de Atos e olha o que ele diz. Em meu livro anterior, Teófilo. É interessante que Teófilo significa Theos, Deus, e Filos, de amigo. Teófilo significa amigo de Deus. Alguns estudiosos questionam se esse Teófilo existiu, se era uma pessoa de carne e osso, ou ele estava escrevendo para várias pessoas que estavam se aproximando de conhecer Jesus. Então, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele agora complementa dizendo em Atos, em meu livro anterior, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a ensinar. Começou, porque um dia Jesus disse para os discípulos, tenho muito que vos ensinar, mas vós não podeis suportar, porque eles ainda precisavam de ter o Espírito Santo para compreender a grandeza da obra de Deus. Então aqui ele diz isso. Em meu primeiro livro, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a ensinar, até o dia em que ele foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Lucas está deixando bem claro que com a vinda do Espírito Santo, os homens escolhidos por Deus continuariam a falar e a ensinar o que Jesus queria que fosse falado e ensinado. E aquilo que foi falado e ensinado, como Teófilo colocou aqui,
foi registrado. Se tornou canonizado, canônico, separado. Haviam muitos escritos nas igrejas cristãs. Só uma pequena curiosidade. A maioria dos estudiosos cristãos concordam, meus irmãos, que entre a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, existe uma carta no meio, já que nós estamos falando de corintiano hoje. Existe uma carta no meio, que é considerada em teologia a carta perdida. Por que a carta perdida? Porque quando você está lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está puxando a orelha daquela igreja. Aquela igreja não sabe ceiar junto. Aquela igreja não tem disciplina espiritual. Aquela igreja está, desculpa falar, uma bagunça. Quando ele escreve a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nossa, a igreja já está no céu. Se você ler as duas cartas direto, você fala, não é o mesmo povo. É que há anos entre a primeira carta e a segunda carta. Entre a primeira e a segunda carta, acredita-se até que Paulo visitou aquela gente. Ele escreveu outras cartas, porque ele menciona. Mas por que essa carta não entrou nos registros bíblicos? Porque Deus não quis usar aquela instrução, naquele momento, como algo para todas as igrejas com princípios eternos. As duas que Deus queria, está aqui. Haviam outros escritos, haviam muitos outros escritos. A gente estuda muito Colossenses. Domingo eu vou pregar em Colossenses 1:10, se quiser ir lendo, é um versículo poderosíssimo. Mas a gente sabe que teve uma carta à igreja de Laodiceia, porque Paulo instrui para trocarem as cartas que ele escreveu. A carta de Laodiceia a gente nunca teve acesso, nunca foi achada. E por quê? Porque Deus não quis. A instrução que Deus deu àquela igreja naquele momento ficou só para eles. E essas aqui, durante os 60, 70 primeiros anos da igreja cristã, os próprios apóstolos foram separando aquilo que era inspirado por Deus, que a gente chama de cânone. Havia um tipo de uma régua. Quem é que escreveu? Como é que escreveu? O que está colocado? Oravam em cima, percebiam a direção de Deus. Quando a gente até deve estudando esses dias, quando a gente está estudando a segunda carta de Pedro, Pedro já chama os escritos de Paulo de escrituras. É muito lindo. Paulo fala, olha, Pedro fala, o que o nosso irmão Paulo escreve é de difícil compreensão. Assim como toda a Escritura. Então ele já coloca as cartas de Paulo como revelação de Deus. Amém? Então nós vamos nos aprofundando e vendo a coerência que a Bíblia tem. Deixa eu só voltar um pouquinho nessa coisa de como foi construída o Novo Testamento. Deus usou então, Lucas está dizendo aqui, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Jesus trabalha com alguns homens. O Espírito Santo coloca algumas palavras que esses homens têm que escrever. As cartas de Paulo, as cartas de João, o próprio Apocalipse, a carta a Filemon, a carta de Judas, que nós estudamos mês passado. Como que aconteceu isso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que, então, essas cartas, todas as profecias, vieram de autoria divina. Do lado divino, as Escrituras são a palavra de Deus no sentido que se originam nele e são a expressão de sua mente. Nós vamos daqui a pouco entender o que é a mente de Deus. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele diz, toda a Escritura, aqui não tem esse segundo, eu errei na digitação. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a instrução na justiça. De novo, a palavra inspirada vem de theopneustos, soprada por Deus, expirada por Deus. O que aqueles homens escreveram
era o que estava na mente de Deus. Deus resolveu se revelar a esses homens e eles entenderam que precisavam registrar. O que Deus revelou da sua mente, Oswaldinho? Deus revelou o que está no seu coração, aquilo que está no mais profundo do seu ser. Você vai ler Isaías 5, é a parábola da vinha. Na parábola da vinha, Deus fez tanto pelo seu povo, e o seu povo é ingrato. E Deus questiona: eu não devia pegar a minha vinha e derrubar porque não deu fruto? Uma palavra pesada, de um Deus que fala: cadê a gratidão do meu povo? Está lá revelado o coração de Deus. Está lá revelado o padrão de Deus para a vida humana. Um padrão de santidade, um padrão de pureza. Está lá revelado o plano de Deus para a vida humana. Um plano onde o homem seja dependente. Está lá revelado os desafios de Deus para o homem. Qual o desafio? Do homem nunca se esquecer, por exemplo, dos seus caminhos. Do homem ter o temor do Senhor. Esses são desafios que o homem tem quando ele se emparelha a mente e a revelação dada por Deus. Deus fala que Ele quer isso do ser humano. Por isso que a parte da revelação da Escritura é para a gente conhecer a mente, o coração, o padrão, os planos, os desafios de Deus ao homem. Por que a gente fala a autoria dual? Deus usou homens, Deus revelou através de homens, Deus intermediou através de homens a sua revelação. E os autores participaram, sim. Diferente de um médium que só fica aqui e não interage, os autores bíblicos tinham consciência, eles não entravam em transe, eles tinham consciência do que Deus queria. Tanto que você está lendo no Novo Testamento, Paulo fala, aqui escreve Paulo o homem. O que ele está dizendo? Aqui não é Deus, aqui é minha ideia. Digo eu, não o Senhor. Quantas vezes essa referência na Bíblia? Aí Paulo está terminando o texto e fala, aqui escrevo de próprio punho. Por quê? Porque é a participação. Aí está lá os debates na igreja, ele fala, olha, eu entendo que seja bem isso. E ele fala como homem de Deus. Ou seja, do lado humano, certos homens foram escolhidos por Deus para a responsabilidade de receber a palavra e passá-la para a forma escrita. A gente leu 2 Pedro, né? Que alguns homens foram inspirados, foram movidos, conduzidos. A mensagem é de Deus, mas o jeitinho humano, digamos assim, se tivesse um sotaque na escrita, era do sotaque do menino Davi no campo. Era o sotaque do pensador clássico de Paulo. Era o sotaque do medidor médico analítico de Lucas. O sotaque do grego, do pensamento grego, que Marcos revela. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, ele é curtinho. Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei a estudar teologia, o Evangelho de Marcos ele era meio desprezado, porque ele era considerado o grego mais popular, mais simplista, a língua mais comum. E os estudiosos estão lá, estudando. Quando eles percebem, não é que o Evangelho de Marcos é o mais simples. Marcos é tão mais profundo que ele escolheu quase que as mesmas palavras para não complicar. Isso em grego. Eu me lembro que muitos anos depois, os estudiosos estavam assim, todo mundo estava fazendo mestrado, doutorado, só no Evangelho de Marcos, tais os novas descobertas da língua grega. Então o Evangelho é Deus escolhendo homens específicos. Por isso que escrevendo aos Gálatas, Paulo diz, se o próprio anjo aparecer dizendo que tem outro Evangelho, o que a gente tem que dizer? Anátema. Deus não te escolheu. Joseph Smith, dos Mormons, não foi escolhido por Deus para acrescentar nada na Bíblia. Ellen White, do Testemunho das Adventistas do Sétimo Dia, não foi escolhida por Deus para interpretar e colocar nada na Bíblia. Por que a igreja adventista tende à heresia, uma igreja herética? Porque eles põem as escrituras do Senhor no mesmo peso da interpretação de Ellen White. Dorme com esse barulho. Gosto muito das pessoas da igreja adventista.
tenho amigos, mas quando a gente começa a discutir em cima das Escrituras, dá dó. Os homens escolhidos por Deus acabaram, morreram, estão na glória. O último foi João. Ninguém mais pode inferir um ai, um tio, nenhuma vírgula, sob pena de condenação e juízo de Deus. Amém. Amém. Por isso que o trabalho da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, foi exatamente o de analisar as Escrituras, reconhecer o que era a mão de Deus e quem Deus estava usando. Olha aqui que interessante, Atos 18. Paulo saiu de Mileto, deixou um casal maravilhoso, Priscila e Áquila, para cuidar daquele grupo de cristãos, como pastores. Aí, meus irmãos, apareceu um judeu que se converteu a Jesus, um homem que conhecia muito bem as Escrituras, chamado Apolo. Olha que bonito aqui, ó. Logo, Apolo começou a falar de Jesus corajosamente na sinagoga, onde era proibido falar de Jesus. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. Agora, olha que interessante. E lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Percebeu? Apolo, seu nome é grego, talvez filho de pais judeus, conhece o judaísmo, conhece a lei de Deus, conhece Jesus, mas tenta explicar Jesus usando só o judaísmo. Priscila e Áquila falam: não, meu querido, tem mais alguma coisa para você entender de Jesus. Continuamos. Querendo Apolo ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar em Acaia, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido em Jesus, pois refutava, batia de frente vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então você vê que os primeiros cristãos já usavam os relatos do Velho Testamento e aquilo que já estava sendo conversado entre eles para provar que Jesus vinha da parte de Deus. Então a Bíblia sempre foi e sempre será o instrumento maior da igreja para revelar Jesus Cristo. Você quer ver uma igreja saudável, uma igreja que ama estudar, ama abençoar a vida das pessoas, citando, orientando, explicando, tirando dúvida, como a igreja fez com Apolo. Apolo já era um orador eloquente, mas precisava de mais exatidão, precisava de mais profundidade. O que é a Bíblia? A Bíblia é esse livro maravilhoso, não dá nem para dizer livro, porque a própria expressão Bíblia vem de biblios, de vários livros, é uma coleção de livros. Quantos? 66. 2 sessões. Antigo, falando de Jesus, o Messias que viria, e Novo. É muito bonito porque Jesus, para se revelar, também usou as Escrituras, até para quem tinha andado com ele. Os discípulos de Emaús, a Thalita citou esse texto domingo, por algum motivo e dor no coração, não estão reconhecendo Jesus. Aí eles estão indo embora para a cidade do Calvário lá, para Emaús, cidade cinzenta. Jesus vai do lado deles, param para comer, fazem Jesus parar para comer, e diz o verso 27, que na hora que eles pararam, começando por Moisés. Toda vez que você lê, começando por Moisés, meus irmãos, vocês entendem a lei. O judeu considera os 5 primeiros livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele é considerado a lei. Então Jesus usou os escritos de Moisés, mas quem, queridos? Mas quem? Os profetas. Jesus sabia o que estava na lei e sabia o que estava nas palavras proféticas. E aí Jesus explicou o que estava escrito, o que constava a respeito dele em todas as... Que coisa linda! Nós estamos aqui 2000 anos fazendo o que o nosso Senhor fez com aqueles discípulos.
analisando, pensando, refletindo, olhando para as Escrituras. É assim que a igreja cristã avança. Essa palavra explicou-lhes, do grego hermenóin. Por que que o evangelho hoje em dia, desculpa dizer assim, está bagunçado do jeito que está? Por que que tem igreja sabatista do 8º dia? Igreja acomodada do 9º dia? Igreja guspe de Cristo? Tem, o tudo que tem, gente. Não é piada não. Porque as pessoas saem, abre o texto, onde cair, sai falando. E não se explica, não se analisa. Hermenem significa explicar, mas explicar abrindo, explicar interpretando, explicar trazendo coerência, explicar trazendo bom senso. É daí que vem a regra hermenêutica de pregar, de ensinar e de aprender a palavra de Deus. Às vezes eu vejo gente tentando ensinar totalmente fora do contexto, totalmente sem regra hermenêutica nenhuma. Um texto profético é um texto que fala do que aconteceu naquele momento e o que vai acontecer no futuro. E a lei? Lei é determinação. E um livro poético, ele traz uma poesia. Poesia você aplica na devoção com Deus. Cada um desses livros tem um jeito de ser compreendido, analisado e interpretado. Eu gosto de uma frase do meu xará Oswald Chambers que diz: o livro de Salmos ensina a orar, Jó ensina a sofrer, Cantares ensina a amar, Provérbios ensina a viver e Eclesiastes ensina a aproveitar a vida. Por quê? Porque o tempo passa e a vida passa. E tudo é vaidade. Então, o Chamber está aplicando uma regra básica de hermenêutica. Cada livro tem um propósito. Se você entende o propósito do livro, a sua explicação, a sua interpretação vai ser muito melhor. De maneira geral, a hermenêutica bíblica vai procurar, eu coloquei isso no resumo, se aprofundar em quem é Jesus. Gênesis 3,15. Vê se é isso mesmo, igreja, 3,15. Quando Deus promete o descendente, a mulher, é 3,15. Me ajuda aí, Coríntios. É a primeira vez que o pai fala da revelação do filho. Gênesis 3,15 é considerado proto-evangelho. É a primeira citação da redenção humana. É 3,15, é isso mesmo? Isso, porém inimizade entre o teu descendente, está aqui, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, de quem que está falando aqui? De quem que está falando? Jesus. Então Jesus está desde o Gênesis, gente. E depois em Salmos, e depois em Cantares, e está na lei. Quando precisa de um redentor, quem que é o redentor? Quem é o remidor? É Jesus. João 1, 14 a 18. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, como glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João Batista dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, como profeta, e é superior a mim, porque é a revelação da profecia, porque já existia antes de mim. Olha como João fala da pré-existência de Jesus. Quando a gente estuda a pré-existência de Jesus, um profeta como João Batista já tinha esse conceito. Jesus é antes de tudo, ele encarna depois, mas ele já existia, aleluia. Todos recebemos, a Dilcim gosta dessa palavra, Adilson. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, que a gente cantou domingo. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, por isso que a lei é ligada a Moisés. Mas a lei veio para salvar o homem ou para condenar o homem? A lei veio para apontar onde o homem pisou na bola. A lei veio para condenar.
Verso 17, a graça do perdão e a verdade, para andar em santidade, vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ah, meus amados, passaremos a noite na aula de teologia, 10h30, seria pouco essa aula, Zé. Só para falar de quem é Jesus aqui, ó. Então você não pode tentar fazer uma hermenêutica da Bíblia, interpretar a Bíblia, sem encontrar esse Jesus na lei e nos profetas. Deus falou lá e Deus está falando agora. 1 Coríntios 10, 11 e 12, olha que lindo. Essas coisas que estão registradas no Velho Testamento, que estão registradas nos evangelhos, que estão registradas nas profecias, nas cartas, aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, quem lê a Escritura, lê as Escrituras sabendo que o que está escrito nela serviu para aqueles homens, naquele tempo, como exemplo para nós. Olha que coisa interessante. Tanto para eles, o que está escrito foi escrito, como está escrito como advertência para quem? Para nós. Para nós enquanto igreja, para nós enquanto família, para nós enquanto povo, para nós enquanto povo de Deus. Tem um plural, desculpe usar essa expressão hiperbólica, tem um plural coletivo aqui. O nós aqui é o nós amplo. Pode ser o nós lá em casa, o nós enquanto comunidade da família, o nós enquanto irmãos de cidade. Tem um nós muito amplo. Nós cristãos de Americana. Mas é interessante que as Escrituras também falam, meus irmãos, de um eu. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então eu olho para todo o passado e eu tenho exemplo onde o povo acertou e onde o povo errou. Aí a gente tem que fazer uma aplicação, por isso que tem um pregador que fala para chuchu, para o nós. Como nós dizíamos lá em casa, tem que pegar a carapuça, né? E vestir. Agora, depois da gente pegar a carapuça e vestir, o que eu vou fazer com essa verdade? Essa Bíblia não é para ser apenas lida. Ela é para ser praticada. Tem gente que, infelizmente, só ouve a Bíblia. Quanto que essa pessoa retém da Bíblia? Ah, muito pouco. Nem 10%. Agora, tem gente que ouve e lê a Sagrada Escritura. Opa! Já começou a render uns 25% do que aquele texto de fato quis dizer com você. Quando você ouve e estuda as Escrituras, que você leu, que você ouviu, que você conferiu, que você pegou o resumo do pastor, riscou na sua Bíblia, levou para casa, depois pediu para o pastor um livro para continuar aquele assunto, aquela Escritura começou a subir acima da média no seu coração ali, ó. Quando você medita, pegou tudo que você estudou, foi para o seu quarto e falou, Senhor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o meu jeito? O que isso tem a ver com o meu caráter? O que isso tem a ver com a minha alma? Ah, eu tenho que ser menos isso, tenho que ser menos aquilo, tenho que descansar mais no Senhor. Entendi. Você medita nas Escrituras. Agora, se você quer que as Escrituras voem na sua vida, é quando depois de ler, depois de ouvir, depois de estudar, depois de meditar, você pratica. Por isso que Jesus falou que a semente que cai em boa terra rende a 30, 60 e a 100. Ela dá mais de 100%. Hebreus? A palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada que qualquer peixeira de baiano. Essa é a versão oswaldiniana, tá? Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes.
ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos, e ela julga as intenções do coração. Por isso que não tem lugar no céu para gente de boa intenção. Por isso que ninguém é salvo. A gente costuma dizer o contrário no ditado popular, né? De boa intenção. Porque nem toda boa intenção passa no crivo da palavra de Deus. E eu posso dizer que você é feio, mas eu disse com boa intenção. Que boa intenção é essa? Não passa no crivo da palavra. Então, quando a gente tem que ensinar, pregar, discipular pessoas para se parecerem com Jesus, a gente tem que fazer isso através da palavra. A gente precisa ensinar o nosso povo, meus irmãos, a abrirem, ouvirem, lerem, estudarem, meditarem e praticar a palavra de Deus. Antes de abrir uma Bíblia, eu e você somos desafiados a orar pedindo: Deus me ajuda a entender. Deus me ajuda a compreender o que o Senhor quer falar na minha geração, na minha casa, na minha família, no meu bairro, na minha igreja, mas o Senhor quer falar comigo. E Senhor, antes mesmo de eu ler, me dê força pelo Teu Espírito, para que eu possa obedecer a Tua palavra. Porque são duas coisas diferentes. Há muita gente que compreende. Hoje, para a gente, como pregador, é um desafio. Nosso povo, graças a Deus, está mais culto do que nunca. Povo inteligente, lê de tudo, viaja, vê, conhece. Mas, às vezes, o coração está mais duro do que nunca. E Bíblia não é só para gostar, achar bonitinho, botar na estante. Bíblia é para viver. Para amar a Jesus, conhecer a Jesus e mostrar com a nossa vida como Jesus faria. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite, mas as palavras que Jesus disse são Espírito e vida. Por que que a gente fala, leia a Bíblia, vem ouvir sermão, vem ouvir a palavra, abraça a palavra? Porque é isso que dá vida. Quantas e quantas vezes a gente não chega na igreja em dúvida, em medo, em cansaço, vergonha, em luta. Alguém lê um salmo na abertura, o coração da gente já aperta. Alguém lê um texto antes de a gente ir embora, é a resposta que a gente precisava. Não é um livro, não é mais um livro. É o Espírito e a vida de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Faça discípulos. Ensine os seus discípulos a amarem a palavra de Deus. Faça discípulos, ensinando-os a guardar tudo que o Senhor nos disse. Vamos ficar em pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te louvo, meu Senhor. Porque nós não estamos correndo atrás de um vento. Nós não estamos correndo atrás de doutrinas humanas. Essa gente que aqui está, os nossos corações têm sido guardados pelo Senhor mesmo. Deus amado, a Tua palavra é livre nesse país. A Tua palavra é livre nessa cidade. Nós temos tantos privilégios de ouvir, de comer, de beber a Tua palavra. De ter uma vida diferente, um coração transformado, uma vida inspirada, uma alma renovada, porque a Tua palavra é sabedoria, a Tua palavra é graça, a Tua palavra é redenção, a Tua palavra é vida abundante, e nós te louvamos, porque na cruz o Senhor liberou a Tua palavra para o Teu povo. Obrigado porque o Teu Espírito sonda o nosso coração e Ele nos traz a palavra. Obrigado porque o Espírito Santo nos faz lembrar da Tua palavra. Ó Pai, não permitas de maneira alguma que desprezemos, que desobedecemos, que venhamos a negligenciar o valor da Tua revelação, dos Teus planos, dos Teus desafios, das Tuas graças, das Tuas inspirações, das Tuas verdades que libertam, que acrescentam, que enriquecem as nossas vidas.
Ai de nós, ó Deus amado, brincar com a tua palavra. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos como igreja, perdoa-nos como os discípulos modernos, negligenciar, inferiorizar, desprezar ou desobedecer essa palavra que revela a tua grandeza, que revela a tua majestade. Nós nos curvamos porque as tuas escrituras te revelam, Jesus, e nós temos amado o Senhor. Mas o Senhor mesmo nos disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nos ensina a cada dia a te amar mais, Jesus. Nos ensina a não deixar os nossos pensamentos e intenções nos desviarem nem para a esquerda nem para a direita. Queremos estar centrados. Ó Deus, alguns de nós estão amadurecendo, estão envelhecendo, mas não deixe que os nossos pensamentos se transformem em estultícia. Não deixe que os nossos estudos se transformem em engano, se transformem em doutrina de homens, se transformem em ilusões. Pelo contrário, que a tua palavra venha como martelo, transformando o nosso coração, esmiuçando a nossa alma, nos tornando menores para que a tua beleza, para que a tua majestade, para que a tua grandeza cresça em nós e nós diminuamos, e o povo lá fora leia a beleza que é em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo, visita teu povo essa noite. Visita com paz, com graça, com ânimo, com coragem. Revela-te, Jesus, a cada homem, a cada mulher. Revela-te a cada moço, a cada um aqui. Leva a nossa sede, a nossa fome pela tua palavra, pela tua verdade, crescer a cada dia. Nunca diminuir, Senhor. Crescer a fome, crescer a vontade de estar contigo. Leva-nos além para conhecer a tua revelação, para a glória, louvor e honra do nome de Jesus Cristo, o Senhor da vida. Amém, amém, amém.